Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Estou um pouquinho sem voz hoje, mas tudo bem, cá estou eu, Prof. Dani Marques, seu Prof. Gamer. Tá, olha só, tirando a brincadeira, né? Hashtag Felipe Neto grava comigo, por favor, um dia só na tua vida, cara. Vamos lá. A gente foi separado, né? Fomos separados aí no nascimento. Por favor, né? Grava comigo aí com teu irmão gêmeo aí da língua portuguesa. Vamos lá. Olha só, pessoal, tirando a brincadeira, vamos lá, vamos falar um pouquinho de curiosidades hoje de vocabulários relacionados a eleições. Aliás, nós estamos aí em um momento de eleição aí no Brasil, as eleições municipais, temos que eleger os nossos prefeitos e também os nossos vereadores, então nada melhor que a gente falar um pouquinho, né, de algumas curiosidades de alguns termos e também, por que não, algumas relações gramaticais aí associadas a, né, essa parte tão importante aí do nosso nacionalismo, que é a parte eleitoral, tá? Que é você, né, exatamente cumprir aí o seu papel de cidadão, para depois não ficar reclamando de quem lá está. Tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só, sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, o que que eu separei para você? Separei algumas palavrinhas e algumas expressões aí que a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Bom, vou começar então com uma partezinha mais light, depois a gente entra na parte então um pouquinho mais pesada, que é uma parte que cai até bastante em concurso público. Mas vamos começar então pela partezinha light, light. Eu separei aqui para vocês então, primeira palavra, coloca aí Pederneiras, é a palavra candidato, né, gente? Aliás, a palavra candidato é uma palavra que vem do latim, como muitas palavras da língua portuguesa, né? Vem de candidatus, que significa vestido de branco, sabia? Pois é, né? Que interessante. É uma referência à toga branca utilizada pelos candidatos na Roma antiga, tá? Sabemos então que candidato é um substantivo, né? Porque é um nome, lembre-se, tudo aquilo que dá nome a pessoas, seres, animais, inanimados, etc., é um substantivo, tá? Que tem a sua raiz, o seu radical no cândida, tá? Que significa branco ou puro. Que legal, né? O verbo associado a candidato é candidatar-se. Aliás, candidatar-se que temos aqui, né, pessoal, um Czinho. Lembra que esse Czinho aqui no candidatar-se, ele é o que a gente chama de partícula integrante do verbo, ou parte integrante do verbo. Eu não falo eu candidato, tu candidatas, ele candidata. Não, é eu me candidato. Tu, né, te candidatas. Ele se candidata. Então, a gente precisa desse pronome. Esse pronome a gente chama de parte integrante do verbo. Toma cuidado. Muitas pessoas confundem com o pronome reflexivo. Não, aqui pensa assim, ó, qual é a grande diferença? O pronome reflexivo, como o próprio nome já diz, ele vai ser utilizado para dar uma ênfase maior que o sujeito ele pratique e ao mesmo tempo sofre a ação do verbo. Mas ele não é obrigatório com aquele verbo. Eu vou te trazer um exemplo mais prático. Quando eu digo assim, ó, tu pega, por exemplo, o verbo cortar. Eu posso utilizar o verbo cortar sem um pronome? Claro, eu posso dizer eu cortei a cebola. Sim ou não? Sim. Percebam que eu não preciso de um pronome aqui, tá? Ou seja, esse verbo ele não é um verbo pronominal. Então eu poderia falar eu cortei a cebola, mas daqui a pouco eu quero enfatizar que eu pratiquei a ação e que eu sofri a ação do verbo cortar. O que eu faço? Utilizo um pronome reflexivo. Exemplo, quando eu falo eu me cortei, opa, ou ele se cortou com a faca. Então eu estou partindo do pressuposto que o sujeito ele pratica e ao mesmo tempo sofre a ação do verbo. Tá bom? Então, essa aqui é a diferença, tá, gente? De uma parte integrante do verbo, que é obrigatória aquele verbo, e um pronome reflexivo. Fechou? Tranquilo, né? Bom, outra palavra legal, bacana de utilizar aqui vamos lá, nessas curiosidades eleitorais, é a própria palavra eleitor. Você sabe de onde que vem eleitor? Óbvio, né, que eleitor, aliás, vamos fugir um pouquinho da etimologia, vamos para a parte prática e importante para você, querido aluno que é concurseiro, vestibulando, etc. O eleitor deriva do verbo eleger, certo? Né? E aí nós temos ali o sufixo or, tá? O verbo associado, de fato, é o verbo eleger, que é um verbo irregular, tá? Agora, olha só, cabe aqui um detalhe bem interessante em relação ao verbo eleger. Vamos pegar uma frase. A frase correta é: o povo havia eleito ou havia elegido fulano de tal presidente.
O povo havia eleito ou havia elegido fulano de tal presidente? E aí? Dani, existe eleito? Claro que existe. Existe elegido? Existe também. O verbo eleger, pessoal, ele é chamado de verbo abundante. Por quê? Porque ele tem mais de um tipo de particípio. Ele tem o eleito e ele tem o elegido. Então eu posso escolher, Dani? Doce ilusão, pequeno gafanhoto. Claro que não. Não pode escolher. Nós temos regras para isso, tá? Mas aí a regra é a seguinte, guarda isso, anota, por sinal, anota aí. Quando eu tenho o verbo ter ou haver mais o particípio, no caso dos verbos abundantes que nós estamos falando, tá? Então, se eu tenho o verbo ter ou haver mais particípio, vai ser o particípio que a gente chama de regular, aquele terminado em DO. Então, o povo tinha, vamos lá, eleito ou elegido? Elegido fulano de tal presidente. Ou havia elegido fulano de tal presidente, tá? Agora, quando é que eu uso eleito? Se o verbo que vem antes na locução verbal for o verbo ser. Verbo ser, um verbo de ligação. Então, olha só, o presidente foi eleito pelo povo e não elegido. O presidente foi eleito pelo povo. Aliás, dica bem legal, bem bacana de passar até para os candidatos Brasil afora, porque tem alguns que não sabem nem utilizar a flexão adequada desse verbo. Tá bom, gente? Bom, vou parar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? E na sequência eu trago mais curiosidades aí relacionadas ao vocabulário eleitoral, tá bom? Gostou? Curtiu? Tem aí uma sugestão, Dani, faz curiosidades aí de vocabulários relacionados à área médica, jurídica, enfim, deixa tua dica aí, não esquece de deixar o teu like é muito importante, pessoal. Cada vez mais o YouTube tem, né, exigido isso dos produtores de conteúdo aqui, que tem que ter like, senão eles não distribuem o nosso conteúdo e você não vai ficar sabendo que tem vídeo novo aqui, tá bom? Então eu te peço essa contribuição, dá um joinha, tá? E, de novo, se quiser deixar aí o comentário acerca de alguma parte, né, interessante da língua portuguesa que você gostaria que eu falasse aqui, deixe aí a sua dica, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.